Bom, pessoal, bom dia. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula, né? Podemos dizer dessa maneira, que agora começamos realmente ao assunto propriamente dito do segundo ano. É assim, gente, eu sei que vocês já estão um pouco cansados, né, desse estilo de aula, mas a gente tem, né, recebido algumas, não digo reclamação, né? Mas eu sei que que a vontade realmente, né, é de voltar para a escola, porque é um ambiente que a gente gosta de estar, mas eu acredito que isso não vai demorar tanto, né? Então, vamos aí nos empenhar para que a gente passe por esse período da melhor maneira possível. E eu falo assim, gente, porque cada dia que se passa, né, tem diminuído a participação de vocês, né? Eu falo vocês, não falo de todos, porque a gente tem um problema muito grande, principalmente com o segundo ano, né? Então, por exemplo, aqui agora, na aula nós temos 7 pessoas, né? De uma turma que eu acho que deve ter 60. Então, a média deveria ser pelo menos umas 20, 25 pessoas, né? Então, de acordo com essa dificuldade que a gente está passando, eu resolvi que gravaria essa live para disponibilizar no YouTube, para depois a pessoa assistir, né? Inclusive, da última ficou disponível lá no YouTube, mas eu não sei se alguém chegou a assistir por lá, né? Eu sei que vocês foram lá e comentaram, mas não sei se alguém realmente assistiu a live inteira. Acho bem pouco provável. Mas, assim, não é nem reclamando com vocês, né? É realmente fazendo um alerta para que vocês conversem aí com os colegas de vocês, né? Peçam não, né? Mas falem, ei, fulano, por que tu não está participando? Às vezes a pessoa está passando por um problema, né? Que a gente nem sabe, né? Às vezes você está ansioso, está se sentindo meio para baixo, meio triste. Então, talvez você conversar com alguém aí possa ajudar alguém, né? E, consequentemente, ajudar você também, né? Então, converse aí com os colegas de vocês, pergunte se eles estão bem. Diz, ó, fulano, nunca mais te vi na aula, o que é que está acontecendo? Porque nesse período, gente, nós temos que conversar muito mais do que nós já conversamos em outros momentos, né? Porque agora a gente está tão afastado que às vezes a pessoa realmente perde aquela motivação, né? A Islane comentou aqui, Peraí, saiu aqui da minha tela, deixa eu colocar aqui no chat. Só precisa marcar presença lá no YouTube. Se não tiver presente aqui, Islane, até quem participou aqui, é bom que bote lá, porque eu pego por lá, fica mais fácil pra mim, tá bom? Mas quem assistiu aqui não precisa assistir lá, né? Para quem vai assistir lá realmente é quem não participou da live. Certo, esperei mais 2 minutinhos aqui, não apareceu mais ninguém, então vamos dar início aqui à nossa aula para que possa terminar mais rápido e vocês ficarem livres aí de mim. Estão com saudade, gente, da escola ou é só impressão minha? Coloquem aí no chat aí para eu saber. Parece que não estão não, né? Ninguém colocou? Deixa eu... Ah, a Islane colocou que tá. Todo mundo tá colocando que tá com saudade, né? Pois é, gente, a gente também tá, né? Mas a gente tem que ser paciente. Eu acredito que o pior não passou ainda, né? Mas a gente já está vendo uma luz assim no fim do túnel. Então, sendo tempo paciente, eu acredito que com tudo. Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Tô com saudade da escola e da aglomeração. Pois é. A Vitória colocou também que está com saudade da escola, né? E a Nábia também confirmou aqui o que tinha dito. Pois é, gente, a gente também tá, né? Mas fazer o quê? Infelizmente a gente está passando por um período que não podemos estar nos expondo, né? Então é a maneira que a gente tem que seguir. Então vamos ser pacientes que vai dar tudo certo. Tá. Aqui, gente, de início. Só um instante. Tinha alguém batendo no portão ali. Pronto. Gente, de início, nós falaremos aqui um pouco sobre liberdade de expressão. Né? Na prova de vocês, a gente até abordou um pouquinho isso, e é muito interessante que a gente repasse um pouco por esse tema, porque é um tema muito pertinente quando se fala de obras de arte, né? E quando se fala de um contexto geral também da nossa vida, né? Nós passamos um momento político meio, vamos dizer assim,
que está quase beirando a censura, né? Então a gente está passando por um período que talvez seja muito bom a gente ver esse tipo de assunto, porque vai que acontece alguma coisa nesse sentido, né? Então vamos entender um pouco da importância da liberdade de expressão, para que a gente possa realmente saber se nós estamos tendo liberdade no nosso dia a dia ou se a gente acha que tem liberdade no nosso dia a dia. Vamos ver aqui um pequeno trecho de uma música aqui, que é muito interessante, eu até coloquei na prova de vocês, só para a gente ver um pouco uma crítica relacionada à liberdade de expressão. Gabriel Pensador, né, disse o seguinte: a gente pensa que vive num lugar onde se fala o que se pensa, mas eu não conheço esse lugar. A gente pensa que é livre para falar tudo o que pensa, mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar. Se liga aí, se liga aí, se liga então. Se legaliza essa comunicação. Se liga aí, se liga aí, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Olha só, gente. Ele falou o seguinte, que nós somos livres, né? Temos expressão, temos direito de expressão, ou a gente só acha, né, que realmente tem o direito dessa liberdade de expressão. Partindo desse pressuposto, é muito interessante que a gente faça aqui uma relação com o nosso dia a dia, né? Então, quando ele fala, né, que a gente sempre pensa muito antes de falar, é realmente onde se encaixa a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, imagine você voltou para a escola, né? Aí encontrou com sua amiga que você tinha visto em 2020, lá em mais ou menos comecinho de março, a última vez que você tinha visto sua amiga. E você percebeu, né, que ela deu uma engordadazinha, né? Você olhou assim e disse: eita, fulano tá gordo nessa pandemia, viu? Não sei o que, aumentou aí uns 10 quilos. E quando a fulana vem falar contigo, você diz: não, você tá linda, maravilhosa. Nesse momento, talvez você teve que ser um pouco falso e não ser franco, né, com aquela pessoa. Mas talvez você tenha sido sincero em dizer que ela está bonita. Mas, professor, mas o que, falsidade tem nome. Pois é, Matheus. Mas não é nem questão de falsidade, Matheus. É uma diferença que existe entre sinceridade e franqueza, né? Então, o que é ser sincero e o que é ser franco? Ser sincero é dizer a verdade. Ser franco é dizer toda a verdade. Naquele momento que ela viu a amiga dela, né? Ela foi sincera, né? Disse: "Ah, você tá bonito". Mas ela não foi franca e disse que apesar de você estar bonito, você engordou bastante, entendeu? Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Falsidade tem nome, Matheus comentou. E a Nábia comentou que foi noção. Sinceramente, sinceridade é uma coisa, sem noção é outra. Pois é, realmente a gente tem que sempre colocar na balança, né? Então, ter essa liberdade de expressão é ter sim esse direito de dizer. E você, né, que encontrou com sua amiga, por exemplo, você tinha a liberdade de dizer, né? Fulano, mas tu aumentou aí essa barriguinha sua aí. Mas você faria uma coisa dessa? Não. Então, por quê? Porque você sempre pensa antes de se expressar. Mas entenda, esse direito, essa liberdade, por enquanto, nós ainda temos, né? De nos expressarmos. Eu falei de uma amiga, né? O exemplo aí, mas isso é em todos os contextos, né? Então, por exemplo, se você ficar criticando políticos, esse tipo de coisa, talvez você sofra, assim, com algum tipo de censura, né? A gente viu recentemente o Danilo Gentili foi até ameaçado de ser preso. Então, a gente passa por um período que temos liberdade de expressão, sim. Mas entenda, a sua liberdade de expressão acaba quando a minha começa. Então, vai tudo até um certo ponto. Então, temos um limite também, né? Matheus comentou aqui. Perguntam minha opinião. Eu já pergunto. Se querem minha opinião sincera ou minha opinião educada. Ah, Matheus é afiado, Matheus, nos comentários aí. Eu acho que uma das pessoas que está mais sentindo falta dessa escola é o Matheus mesmo, para fofocar. Porque menina aí conversa, viu? Aí dá valor. Não é não, Matheus? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Nesse ponto, gente, quando a gente fala sobre liberdade de expressão, nós falamos realmente sobre o que realmente é a nossa essência, né? Então, ter essa liberdade faz com que a gente tenha a percepção de que podemos criar, né, alguma coisa. Então, a gente fala também nesse ponto sobre criação, porque está tudo relacionado, né? Então, se você não tem liberdade, você não pode criar, né? Então,
no ano passado, não sei se vocês lembram, né, mas eu pedi que vocês fizessem, né, uma oficina de pinturas, obras de arte como um todo, né? E algumas pessoas, né, manifestaram que mostraram, né, na realidade, que tinham um certo dom, né? Mas imagine o seguinte, se você tem um dom para fazer, por exemplo, uma pintura, né? Vamos dizer, acho que o Matheus pintou uma coisa bem legal, se eu não me engano. Então, vamos dizer que o Matheus tem o dom, mas na casa do Matheus, toda vez que ele vai desenhar alguma coisa, alguém chega e diz: "Menino, para com isso aí. Para que tu tá fazendo isso?" Ou seja, alguém está boicotando a habilidade que ele tem de criar alguma coisa. Então, a liberdade dele ali naquele momento foi cerceada por alguém ali que seja, sei lá, que tem algum preconceito com pintura, que não gosta, que quer realmente que a pessoa só estude, não faça mais nenhuma outra atividade. Então, não estou dizendo que isso acontece, tá, gente? É só. Oi, Matheus, diga. Oi, Matheus, pois que triste que eu tenha acertado desse exemplo, porque realmente era só um exemplo, mas é uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia. Você se, vamos dizer, silenciado quando você quer fazer alguma coisa, porque as pessoas às vezes não acreditam, né? Então, eu também já passei por isso, não sei pintar, tá, Matheus? Mas já passei por isso quando eu estudava muito para concurso, né? Porque eu venho, minha família não tem muita cultura de estudar, né? Foi uma das primeiras pessoas que se formaram na minha família. Então, é uma cultura realmente de dizer, ó, vá trabalhar no braçal, que realmente isso é que as pessoas consideram como trabalho, né? Mas eu nunca bati de frente porque eu sei que as pessoas têm uma concepção diferente da minha. Então, para o Matheus, talvez, a chave para ele escapar das pessoas que ficam criticando é, primeiramente, não bater de frente, né? Porque às vezes a gente fica batendo de frente, se cansa e acaba desistindo de alguma coisa que a gente até queria realmente fazer, né? Então, muito cuidado aí, Matheus. Nesse ponto, a gente fala. Matheus já responde logo, né, Matheus? Por isso, talvez é por isso que as pessoas até sejam mais severas assim, porque é muito interessante que a gente tenha inteligência emocional nesse momento e saiba não reagir, né, às situações, mas talvez pensar um pouco, esfriar a cabeça, depois construir argumentos, porque assim, o que é que as pessoas imaginam? Por exemplo, eu vou usar o Matheus aqui de exemplo, mas aliás, não vou nem usar o Matheus aqui porque eu só estou usando ele de exemplo, mas digamos aqui, deixa eu ver alguém que está aqui, uma menina, vou caçar o nome de uma menina. A Alana, pronto. Vamos dizer que a Alana tem 16 anos, mais ou menos, né? 15 para 16 anos. Então, a Alana inventou um namoro. Não estou dizendo que você está fazendo isso, tá, Alana? Mas um exemplo. Diz que a Alana inventou um namoro. Diz, olha, mamãe, estou namorando. Aí diga pro meu pai. Sempre a pessoa comunica primeiro a mãe, né? Diga pra minha mãe aí. E parece que é verdade, que ela tá sorrindo. Aí, o pai da Alana disse, olha, Alana, você não vai namorar enquanto você não terminar de estudar, se formar. E a Alana começa aquele impasse de namora, não namora, namora escondido. Cria-se todo aquele rolo por conta desse namoro que ela inventou. A Lana, namoradeira. Então cria-se todo aquele rolo porque ela tá com aquele namoro. Mas às vezes a gente não percebe que o que é que você está oferecendo de bom para a tua família você tendo começado esse namoro. Você se tornou uma pessoa mais organizada, você é uma pessoa mais educada, é uma pessoa que trata das suas responsabilidades, não coloca esse namoro em primeiro plano. O que é que você trouxe de positivo para a sua vida desse namoro? Eu só quero realmente namorar. Então, trazer essas ações para o nosso dia a dia, morri com essa. Pois é, o que é que você trouxe de positivo para a sua família? O que é que eles estão vendo de evolução para você? Para que você convença eles que você namorar talvez seja uma boa opção. Então, por exemplo, o Matheus, como é que ele vai convencer a família dele que talvez ele fazer confeccionar ali as obras de arte dele vai ser bom para ele, né? Então, você tem que mostrar uma evolução para convencer as pessoas de que aquilo que você está fazendo é bom não só para você, né, como para elas também. Então, em primeiro lugar, se você quer convencer alguém a que você é bom em alguma coisa ou que você merece ter o direito de fazer alguma coisa, como o exemplo da Alana, mostre, né, realmente uma melhora. Então, partindo desse ponto, gente, a gente falou um pouco sobre liberdade de expressão, né, que a gente caiu nesses exemplos aí, e a gente fala sobre a criação, né, que a criação realmente
é o que nos diferencia, apresenta o genro pro sobrinho? Não, peraí, acho que eu não li. Ah, pro sogrinho. Eu pensei que eu não tinha lido corretamente, porque aparece bem rápido aqui na minha tela. Como eu já ia de. Mas é verdade, Alana? Depois comente no chat aí pra gente ficar sabendo. É bom a gente dar uma fofocadinha também, né? Já que a gente não tá na escola, pelo menos a gente fofoca aqui. A criação, gente, é o que nos diferencia dos animais, né? Assim, você não vai encontrar na natureza por exemplo, um esquilo ali fazendo uma pintura, um coelho ali fazendo uma obra de arte para que os outros coelhos venham e presenciem aquilo ali. Olha só a escultura que eu fiz aqui nessa cenoura. Não, quem faz realmente isso é o ser humano, né? Então, de onde vem esse ato de criar, né? Vem da inspiração, da genialidade, da vontade. O que é que vocês estão sorrindo aqui no chat, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Matheus colocou que era para apresentar, né, pro sogrinho ali. A Alana disse que o exemplo não bateu com a realidade, né? Pois tá bom, pois muito bem. Você tá muito nova ainda. A Vitória colocou que é. A Vitória disse que tu é namoradeira, olha só. E os outros, tá todo mundo sorrindo, Alana. Então parece que o exemplo realmente é real, né? Tá todo mundo sorrindo aqui. Parece que o exemplo realmente é real. Então, de onde é que vem, gente, esse ato realmente de criar? Inspiração, genialidade, vontade. Para vocês, qual dessas características é mais importante para a gente realmente fazer algo na nossa vida, né? Não realmente só relacionada a uma criação de uma obra de arte, né? Mas como um todo, qual desses três pilares você acredita que seja mais importante para a gente se desenvolver enquanto ser humano? A inspiração, genialidade ou o mais importante de todos é a vontade? Enquanto vocês copiam no chat o que é que vocês acham, eu vou continuando aqui. Nesse ponto, a gente fala sobre percepções e sensações. Então, trazer uma obra de arte, né, é também trazer sentimentos e sensações que a pessoa estava passando naquele momento, que trouxe, né, para a gente essa ideia, né? Então, deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Todo mundo comentando que seria a vontade, né, que seria o fato mais determinante ali para criação, né? Muito bom, gente, vocês pensaram dessa maneira, né? Porque se a gente pensar. Eu já vou voltar ali, viu, Matheus? Porque se a gente. Tá, já vou voltar. Ó, porque se a gente falar sobre inspiração e sobre genialidade, a gente está dizendo que poucas pessoas vão ter realmente a habilidade de ser realmente o que elas querem ali na vida delas. Mas quando a gente coloca a vontade em ação, nós partimos do ponto que todo mundo pode conseguir o que quer, desde que ele tenha vontade, desde que ele tenha empenho, né? Inclusive a gente falou até bastante disso numa live que a gente fez no final de semana, que eu fiz, né, no final de semana, para o terceiro ano, né, voltada para o Enem, sobre inteligência emocional e tudo mais. Inclusive, eu acho que até o fracassado pode superar um gênio. Eu já vi esse negócio em algum lugar, acho que foi no Instagram, né, não? Acho que é de algum desenho, não é isso aí? Eu acho que eu já vi perambulando pelo Instagram, assim. Percepções. A Ana Letícia disse que é de Naruto. Ainda hoje existe Naruto. No tempo que eu era criança, eu assisti Naruto na televisão. Percepção. Matheus, tu pediu para repetir o que, Matheus? Eu já falei ou. Ah, sim, pronto. Então, realmente, trazer esse ponto da vontade é o que nos torna realmente todos iguais. Então, imagine o seguinte, né? Daqui a pouco vocês estão concluindo o ensino médio de vocês, né? Infelizmente, num período bem conturbado, mas que, consequentemente, a gente vai ter que tirar alguma coisa de positivo, né? Então, você daqui a pouco vai estar concluindo o seu ensino médio e vai para alguma profissão, ou sonhar, sei lá, com algum concurso, ou sonhar, por exemplo, em fazer algum curso realmente que você queira, não sei, fisioterapia, direito, engenharia, medicina, qualquer coisa que você queira. Então imagine o seguinte, no primeiro ano que você for fazer o seu vestibular, provavelmente vocês já vão fazer agora, né, para já ir treinando, você se vê, né, com a nota que você imagina. Cara, com essa nota aqui, eu não vou passar nem pagaria. Então, eu tenho o quê? Que ter a vontade e a dedicação de me empenhar para que eu possa ter um resultado melhor, uma nota melhor. Então,
Talvez eu não sou um gênio, né? Talvez eu não tenha a maior ali mente do mundo, mas eu sei que se eu me dedicar todos os dias, eu consigo chegar naquele objetivo ali. Então, partindo desse pressuposto, criação, ou chegar para medicina só como cadáver. Não, Matheus, não é assim, cara. Você tem que acreditar. Agora, se você não acredita, aí você tornou impossível, porque quando a gente não acredita numa coisa, não dá certo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Que você, depois que minha mãe vê minhas notas, só passa em direito se for presa. Meu Deus do céu, vocês estão muito negativos. Não sejam assim. Então, falando desse ponto, a gente fala um pouco sobre percepções. Brincadeira, ponto. Falando desse ponto, a gente fala sobre percepções e sensações. A gente vai já ver o exemplo aqui de algumas obras que passam pra gente. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando. Não quer mensagem neste chat. Deixa eu ver. O Matheus comentou RT. Ah, RT é retweet, né, Matheus? Agora que eu tô aprendendo essas gírias aí de vocês. Eu acho uma pena. Meu futuro depender de mim. Meu Deus do céu. Sou capaz. Vocês todos são capazes, gente. Deixem de desânimo. Não vou ter que dar um cascudo em vocês aí online. Ainda tem que ser online ainda. Percepções e sensações. Quando a gente fala disso, em criação como um todo, e trazendo esse aspecto para dentro de uma obra realmente, saindo um pouco assim dos nossos exemplos diários, a gente precisa, né, ter uma percepção para poder autoestima vibes. Pois é, gente, autoestima e como é que chama? Esqueci, meu Deus do céu, autoconhecimento não. Tem outra palavrinha que é muito parecida com essa aí que fala realmente sobre isso. Se eu lembro, autoconfiança também, isso, exatamente. Pronto, é porque eu fico parando, gente, porque aparece mensagem aqui no chat, aí eu vou ver o que é. Então, a gente partindo desse ponto, cada obra vai ter um impacto, né, em cada pessoa, né? Então, eu trouxe até para vocês duas obras com impactos totalmente diferentes para que a gente dê uma olhadinha e saiba relacionar, né, esse impacto com cada obra e ver o que elas nos proporcionam de acordo com a nossa percepção, né? Se a obra estiver pequena para você, gente, você dá 2 cliques na tela que ela fica grande, tá? Ela fica maior aí para você. Dê 2 cliques aí para você poder visualizar bem. Ou se quiser também virar o celular na horizontal assim, viu? Dá certinho para ficar a tela maior. Conseguiram visualizar direitinho aí? Tá dando para ver certinho? Conseguiram aí, Matheus? Conseguiu ver, Matheus? Sim. Pronto, dá para ver certinho, né? Nós vemos nessa imagem, gente, tô até dando um zoom aqui para a galera que vai ver a gravação, para eles conseguirem ver direitinho. Deixa eu até ajustar aqui. Pronto. Nós temos nessa imagem, gente, o retrato realmente do sofrimento do povo nordestino. Então, essa obra, né, é uma obra de Cândido Portinari, que vocês talvez não conheçam o artista, mas conhecem o perfume, né, lá da Boticário, que chama Portinari. Então, aquele perfume, né, o nome dele foi inspirado nesse artista. Então, a gente vê uma abordagem, né, expressionista, o nome desse quadro é Criança Morta, e que trata, né, do sofrimento. Conheço nenhum dos dois. Pois ponto, né? É bom que você está conhecendo agora. Então a gente vê realmente, como é que posso dizer para vocês? Você consegue, né, sentir o sentimento de dor que essa família está passando nesse momento com aquela criança morta ali nos braços, provavelmente de fome, né? Então nós nos sentimos um pouco até meio que culpados, né, quando a gente vê uma situação dessa, porque caramba, eu não pude fazer nada para ajudar. Então a gente vê isso ilustrado em um quadro, mas isso infelizmente, né, acontece muito no nosso dia a dia, né? Assim, tem se melhorado bastante, né, o sofrimento do povo que não tem acesso assim a coisas realmente para ter uma vida boa, né, vamos dizer dessa maneira, resumida. Mas existe muito ainda, né? Então a pandemia trouxe uma situação de pobreza de extrema pobreza, né, para muitas pessoas, para muitas famílias brasileiras e também retrata um pouco do sofrimento, não só do pessoal que passa por essas dificuldades financeiras, né? Mas de todos aqueles que perderam algum ente querido, algum parente, algum conhecido
nessa pandemia, né? Eu acredito que todo mundo, né, já tenha perdido pelo menos alguém assim que sabia quem é e que sabe, né, que imagina o sofrimento daquela família naquele momento, mesmo que não seja uma pessoa próxima a você, você se sente, né, compadecido com a dor daquela pessoa, né? E nesse ponto, gente, é muito interessante a gente até o meu bisavô da Islândia. Oh, Islândia, sinto muito meus sentimentos. Então, nesse momento, a gente para refletir, porque são mortes e mortes incontáveis, né, todos os dias, que às vezes a gente pensa, né, a gente vê aquilo só como números, né? Então a gente não está se tocando que naquele momento o pai de alguém faleceu, o avô de alguém, o bisavô de alguém, né, como é o exemplo, infelizmente aí da Islane, que a gente sabe que passou por esse período e a gente não teve aquela sensação de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de imaginar como a pessoa estava passando por aquela situação, né? Então tem até uma frase que é bem interessante que diz o seguinte: se a dor do outro não lhe causa sofrimento, o verdadeiro doente é você. Então sejamos mais empáticos, né, gente? Nessa situação tão difícil, né? Deixa eu ver o que é que tem aqui no chat, se tem algum comentário. A Nabi comentou, graças a Deus nenhuma pessoa da minha família foi atingida. Pois, graças a Deus, Nabi, que continue assim. Saindo um pouco daquela obra que nos... Eu sei que agora vocês estão com aquele sentimento ruim, né? A gente fica com aquela sensação estranha de estar falando de um assunto tão perturbador, né? E a gente passa para essa imagem que nos tem uma percepção um pouco mais alegre, né? Então, só de ver essas cores, você imagina que elas querem nos transmitir uma certa alegria, né? Então, ó, se eu voltar para a imagem anterior aqui, ó, você vai perceber que todas as cores são meia opacas, né? É tudo muito cinza, né? Um chão muito seco, muito sem árvore. Representa realmente uma sensação, passa, né, pra gente uma sensação de desespero. Então, é isso até que os filmes fazem, né, com a gente, se você reparar, todo filme de terror, a maioria das cenas, né, é à noite ou em ambientes escuros, e todo filme, por exemplo, que é engraçado, que é de comédia, alguma coisa do tipo, são coisas bem iluminadas, né, com cores felizes. Então, se você reparar, na maioria dos filmes de terror, as pessoas usam sempre cores escuras, né, ali de roupa. Então, um cinza, um preto. Quando é uma cor, não tem uma cor vibrante. Você não vai ver, por exemplo, alguém em um filme usando um amarelozão bem forte, salvo assim raras exceções, né, que a pessoa está em ali em alguma determinada situação. Mas as roupas, de maneira geral, são mesmo em tons mais neutros, porque aquilo já te coloca numa sensação de desespero, né? Porque teu cérebro já associa essas cores a coisa não muito boa, né? Então, quando você se depara com uma imagem dessa, que é uma obra de Romero Brito, que é uma das mais famosas, inclusive, você vê que as cores são vibrantes, são saltitantes, o gatinho tá ali como se estivesse bem feliz, né, bem vestidinho ali com sua gravatinha. Ele não tá demonstrando nenhum sinal de sofrimento, né? A cara dele ali que representa pra gente é uma tranquilidade imensa. Então, ver a relação da imagem anterior com essa imagem nos traz um choque de dizer que realmente isso influencia no resultado, né? Então, a nossa percepção está realmente ligada, né? Interligada com todos os contextos que estão ali naquela imagem. Por exemplo, o quadro lá de uma pessoa que perdeu um ente querido ali, que está no colo, é muito mais impactante para alguém que perdeu alguém. Por exemplo, infelizmente, né, a nossa colega Islã perdeu alguém, e quando ela vê essa imagem, ela se sente tocada, porque ela sabe que é a família dela, que ela passou por um sentimento de perda. Então, uma pessoa que não passou, sabe, aquele pessoal que é bem desligadão, assim, que não liga muito para as coisas, talvez olhe isso e diga, quadrozinho sem sentido. Então, entendeu como a percepção muda muito o sentido das coisas? Dito isso, vamos adiante. Aqui, gente, vocês já estão com o livro de vocês? Acho que não, né? Acho que o segundo ano não receberam o livro. Comenta aí no chat, só para eu ficar sabendo. Estão com livro ou estão sem livro? Não, né? Tô vendo vocês comentando aqui que não. Pois é, piora muito ainda a nossa dinâmica, né?
Por isso que eu já preparei esses slides pensando um pouco nisso, mas só que era muito bom que vocês... Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui. Que o chat passa muito rápido. Vocês estão falando que não, né? Pois é, isso dificulta muito, né, o nosso aprendizado aí, mas o Estado não está muito preocupado com isso por enquanto, então vamos aguardar aí. Daqui para 2030 ele manda aí esses livros. Então, partindo desse ponto, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção e concluir aquilo que a gente falou sobre criação, né? Já falamos sobre liberdade de expressão, citamos exemplos aí de pessoas que talvez estejam tendo dificuldades nessa liberdade de expressão. Falamos até onde vai nossa liberdade de expressão. Falamos sobre inspiração, genialidade, vontade, que são os fatos que dão, né, início ali à criação. E falaremos agora um pouco também sobre intervenção, que é um conteúdo que a gente já deu uma passada nele, né? Inclusive foi até questão de prova, e que a gente vai realmente continuar nele um pouquinho mais para finalizá-lo, mas já está no final. Então a gente fala o seguinte: além das esculturas e pinturas e outras linguagens públicas que podemos encontrar pelas ruas da cidade, é capaz que, tendo sorte, você encontre alguns artistas de rua, né, fazendo performance ou interações urbanas ali. Quem já teve contato, gente, com algum artista de rua? Coloque no chat aí que teve e o que foi. Esse tipo de arte procura interagir com o público e surpreendê-lo, geralmente criando formas e provocações para que as pessoas reflitam sobre a sociedade. No final de semana, deixa eu ver, foi... Acho que faz uns 15 dias mais ou menos. Eu estive em Teresina e parei no semáforo assim, né, no sinal, e chegou uma pessoa, né, fazendo uma performance. E eu achei muito interessante porque ele estava fazendo malabares, né, e ele não sabia. Então ele estava tentando fazer e derrubando. E eu falei, meu Deus, será que esse coitado aqui no final do dia alguém dá pelo menos R$ 5 para ele, porque ele era muito ruim no que ele fazia. Então, talvez você se depare com esses artistas de rua e não se surpreenda de maneira positiva, né? Às vezes você pode se surpreender de maneira negativa. Então, eu vi aquilo e fiquei muito pensativo assim, né? Porque a pessoa vai lá no sinal ali fazer sua arte, mas naquele momento sem saber, né? E o que é que as pessoas imaginam, né? Tinha uma pessoa comigo no momento diz, não, isso aí tá drogado, tá alguma coisa do tipo, porque uma pessoa em sã consciência não faria isso, né? Então essa foi o contato mais recente que eu tive, né, com uma performance de um artista de rua. Algum de vocês teve alguma experiência assim, boa ou ruim, né? Eu já tive outras boas também, mas como essa é bem mais recente, eu trouxe ela de exemplo para vocês. Alguém teve? Coloquei no chat. Aqui na nossa cidade, né, gente, não tem muito, né? Então, se você vai ver alguma coisa dessa, tem que ser em alguma cidade um pouquinho maior. Por exemplo, Pimenteiras, Novo Oriente, são cidades aí grandemente desenvolvidas. Talvez você encontre lá artistas de rua. Ainda bem que não foi eu que falei, né? Às vezes o pessoal se ofende, sabe? O pessoal de, por exemplo, Novo Oriente, Lagoa, se você disser que lá é pequeno, o pessoal se dói. Pronto, ninguém teve uma experiência? Ou vocês não querem me contar? Deixa eu ver, aqui no chat não tem, né? A Vitória colocou que não e a Nábia colocou que sim. Pois diga aí o que foi, Nábia. Liga o microfone aí, Nábia. Se manifeste. O pessoal quer ouvir tua voz aí. Eles me disseram agora há pouco que estão com saudade da voz dos colegas. E esse aí sabia porque o que eu vi não sabia não. Pronto, acho que a Nábia não ouviu mais a pergunta. Então vamos adiante aqui. Então, falando desse ponto, né, a gente entra em mais alguns outros termos aqui. Começamos com a seguinte frase: com a roupa toda encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. A Nábia comentou que foi no semáforo, né? Ele sabia nada, fazer ali os malabares ou foi igual o que eu encontrei, que aparentemente estava meio alterado, vamos dizer dessa maneira. Assim, a grande questão, né, gente, é porque às vezes a gente sabia assim,
a Nábia disse, né? Às vezes a gente é um pouco preconceituoso no sentido de que algumas pessoas que ficam na rua assim, né? É para alimentar o vício, né? Então a gente tem esse problema muito grande que as pessoas ficam na rua para pegar aquele dinheiro que ganha, né, e utilizar a droga, né? Então, às vezes tem realmente algumas pessoas que estão querendo dinheiro para se alimentar e tudo mais, mas outros não, né? Então, é bem complicado. Então, diz o seguinte, ó: com a roupa toda encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Mais uma frase, né, que estava presente em uma das questões para vocês lá, e que falava um pouco sobre o contato, né, de artista e pessoa. Então eu falei lá, até quando a gente fez aquela resolução lá da prova, eu falei para vocês, né, que a resposta correta era aquela que falava que precisava de o autor querer, né, expor sua obra e do público também, talvez procurá-lo, né, para ver. No momento em questão, citei até, por exemplo, um cantor. Você não vai lá na casa do Safadão para ver ele cantar, né? Ele vai se deslocar até a sua cidade, por exemplo, para poder fazer isso, né? E dito isso, a gente tem, olha só, museus, galerias, teatros, casas de espetáculo, tudo isso voltado para cunho artístico, né? Então a gente tem um museu ali que expõe várias coisas ali, principalmente mais antigas, né? Galerias, né, que expõem geralmente obras de arte, teatros, né, que são feitos para espetáculo, mas que o pessoal do stand-up comedy tá tomando conta do teatro, casas de espetáculos, né? Então a gente conhece aqui como também casas de show, né? A gente pode falar aqui de uma grande casa de show que a gente conhece. Deixa eu ver, a casa de show, caramba, esqueci uma que tinha lá no Rio Valentim, casa de show Rio Valentim. Você já ouviu falar já? Eu acho que acabou esse negócio que tinha lá. Só dava muito era briga. Era lá no bairro Valentim, inclusive. Eu acho que não era assim o nome, mas era alguma coisa assim. Acabou. Nelson também, a Nabi comentou aqui que é uma casa de espetáculo, né? Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Foi só isso mesmo de comentário. Pronto. Para você, realmente, quais são os lugares? Alto Bonito. Pois é, tem o Alto Bonito também, né? Uma grande casa de shows aí, muitos eventos tops. Só rola coisa boa, graças a Deus. Não lembro onde a gente ensinava. Não lembro. Peraí, não consegui ler. Deixa eu abrir aqui o chat. A Vitória comentou: Nábia, lembra onde a gente ensaiava, é? Pra quermesse? Onde era? O Santinho. Na casa de show, né? Acabou essas coisas, né, gente? Dá tanta saudade assim, eu já tô pensando aqui nas quadrilhas. Eu adoro ver quadrilha, mas esse ano parece que mais uma vez não vai ter. Então, gente, existe realmente algum local realmente ideal para a gente ter contato com essas coisas, né? Existe, né? Existe de maneira geral, sim. A gente pode citar alguns exemplos, como a gente já falou, né? E também outros, como a gente pode dizer realmente em contato na rua, alguma coisa do tipo. Então, deixa eu ver aqui, gente, que horas são, para eu não passar aqui do horário de vocês. Pronto, gente, eu acho que a gente vai até esse ponto aqui, para também não ficar muito longa aqui a gravação, para eu colocar lá para quem não veio. E eu acho que até esse ponto aqui já tá bom. Daqui na próxima aula, né, a gente continua aqui. Ah, mas, aliás, eu acho que a gente não tem mais aula essa semana, né? Acho que é só hoje. Então, deixa eu concluir logo esses slides aqui. É bem rapidinho, tá? Porque eu me lembrei agora que parece que essa é a última aula da semana. Aí eu vou concluir aqui para a gente não ficar com o assunto quebrado. Então, dito isso, né, a gente falando sobre esses artistas, a gente fala também sobre os lugares, né, que eles desenvolvem, né, apresentam algumas das suas obras. Então, esses lugares, né, são espetaculares realmente para a gente ter contato com a arte, né, mas não necessariamente são exclusivos, né. Então, a gente pode ter contato em outros lugares, né. Por exemplo, acho que a Vitória disse, né, que vocês ensaiavam acho que deve ser dança, né, da quermesse, lá nesse determinado local, né? E ali vocês fizeram, né? Desenvolveram um movimento artístico, né? Não sei qual é a dança que vocês. Qual era a dança que vocês estavam ensaiando? Era aquelas. Como é que chama? Que sempre tem na quermesse, que acho que é chachado, né? Sempre tem. É o que era que vocês estavam ensaiando? Chachado. Pronto, acertei em cheio. Sempre tem um chachado nessas quermesses. Qual foi o ano, gente?
Então, aí a gente fala também sobre os artistas de rua, né? Que a gente citou, né, como exemplo agora há pouco. E aqui eu trouxe, né? Não sei se escreve assim. Eu também não. Deixa eu pensar aqui. Deve ser desse jeito aí mesmo. Eu também não sei escrever direitinho essa. Assim, lógico que eu sei escrever, né? Só que eu não me lembro no momento. Mas deve ser assim. Então, a gente fala, né? A gente falou sobre artistas de rua. Inclusive, acho que eu já até trouxe essa imagem para vocês em outra aula, que falava um pouco da improvisação como criação. E trouxe algumas imagens também de intervenção urbana, né? Acredito que eu já tenha mostrado para vocês. Eu trouxe aqui só para a gente relembrar algumas imagens que tratam da intervenção urbana. E na próxima aula, gente, aí sim a gente vai falar mais a fundo sobre intervenção urbana. Eu sei que vocês já estão meio cansadinhos desse assunto, mas a gente precisa concluir, viu, gente? Então, por hoje a gente dá como encerrado, né? Já estamos aqui com 40 minutos. Eita, pensei que ia ser mais rápido. Mas tudo bem, né? Porque a conversa fluiu aqui e que o tempo passou que eu não vi. Então, sinal que a aula foi boa, pelo menos para mim, né? Espero que vocês tenham entendido aí. Então, gente, a gente dá aqui como concluído. Alguém tem alguma pergunta aí ou podemos concluir? Podemos. Aí você liga o microfone e fala rato, né? Quem foi? Foi a Ana Vitória. Podemos concluir. Pronto. Pois, muito bem, gente. Pois damos aqui como concluído, né? Agradeço aí pela participação. Gostei muito de vocês estarem mais ativos hoje, né? Apesar da gente não ter muita gente simultânea aqui na live, mas quando tem pouquinha gente que participa, é melhor que quando tem muita que não fala nada, né? Fica só com o celular conectado ali sem falar nada. Então, sejam assim as próximas aulas, que aí a gente realmente consegue é, ter assim uma aula melhor, né? Não só para mim, como para vocês também. Então, damos aqui como concluído. Deixa eu encerrar aqui essa gravação e até a próxima, viu, gente? Tchauzinho.